Na pré-história, em torno do ano 10.000, 7.000, alguns dizem até 5.000 antes de Cristo, começaram a surgir, segundo as evidências arqueológicas, as primeiras formas de agricultura, ou seja, o cultivo de espécies vegetais e da pecuária, a domesticação de animais para alimentação, para uso na tribo, junto com a formação das primeiras aldeias agrícolas. Então, lá pelo ano, daí entre 10 e 5.000, não dá para precisar, o homem começou a modificar sua forma de relação com a natureza. O que tínhamos antes, talvez 50.000 anos, 40.000 anos, 30.000 anos, temos apenas algumas pinturas rupestres em que mostravam que o ser humano ainda era guiado pelo instinto ali de caça diária e mudança de local quando tinha escassez, né, de comida. A gente chama isso de nômades. Né? Os nômades mudavam de acordo com suas possibilidades de alimentação. Quando chegou mais ou menos em torno do ano 10.000 a.C., que a gente chama de Paleolítico, vai até o ano 5.000, que é o Neolítico, houve uma transição do nomadismo para o sedentarismo. Que antes o homem vivia de caça, pesca, usando ali rudimentarmente ali uma pele, ossos, dentes como vestuário. Começou lá pelo Neolítico, em torno de 5.000, a tecelagem, começar a fazer roupa. Mais à frente, né, o domínio da técnica de manipulação de metal, antes a pedra lascada, mais à frente com a sofisticação da cultura humana, o domínio do metal. Então nós temos aí uma mudança de situação de um animal com sua racionalidade se tornar alguém que domina, de alguma forma, prevê o que acontece. Mas como é que isso foi possível? Por que isso foi possível? Tem uma história interessante, vamos dizer um conto. Há muito tempo na África, mais precisamente no Egito, numa noite cheia de estrelas, um agricultor teve um sono agitado e acordou antes do galo cantar. Ele foi para fora de sua cabana e observou as estrelas. Olhando para o céu, notou uma estrela muito brilhante no horizonte que já clareava. Logo depois, o sol nasceu na direção onde estava aquela estrela e a luz daquele astro fez desaparecer todas as outras estrelas. Alguns dias depois, choveu. Tempos depois, aquele agricultor viu a mesma estrela brilhante no horizonte de madrugada, no local onde em seguida surgiu o sol. Alguns dias depois, choveu. Passado novamente algum tempo, o homem, ao observar de novo a estrela na posição em que o sol nascia, pensou que poderia chover em alguns dias. Preparou-se para plantar. Realmente choveu e a colheita naquela época foi boa. Com o passar dos tempos, as incertezas com relação às chuvas foram diminuindo, pois o agricultor sabia da relação da posição da estrela no céu e da época das chuvas. Basta olhar as madrugadas para o céu. Quando aquela estrela aparecesse no horizonte, antes do nascer do sol, a época de chuva estaria chegando. Ele deu o nome de Sótis àquela estrela. Hoje ela é conhecida com o nome grego Sirius. Na época de julho, é isso que conta a história, o rio Nilo começa o seu ano de inundação. E assim, os antigos egípcios teriam ligado os dois fenômenos. Porque com a chuva, a inundação e a terra ficava fértil para plantar. Deram o nome de Sótis, ou Sopdet, na mitologia egípcia, que deificou, né, esta estrela chamada Sótis, ou Sírius. E quando Sírius ficava na posição em que o Sol nascia, era a época de plantar, era a época de e mais à frente, né, a época de colher. O homem começava a estabelecer aí a relação entre as estrelas e os fenômenos
naturais, os fenômenos que ocorriam aqui para cultivar a terra. Deu-se nesse momento, então, a Revolução Agrícola, ou seja, a descoberta e o domínio da agricultura, que veio ocorrendo aos poucos durante umas centenas de anos. Então começou essa consolidação dos vegetais e também da criação de animais. O uso do fogo de algumas ferramentas, como o próprio esterco dos animais que eles criavam, passaram a fazer parte do cotidiano de aglomerados cada vez maiores. Pequenas clãs se juntando em tribos, alguns aglomerados que futuramente a gente chamaria de aglomerados urbanos. Então a vida em sociedade começou a se complexificar. Alguns plantavam, alguns caçavam, alguns ficavam na tribo, alguns passavam a informação para outros. Tribos, cidades, impérios, estados e atualmente nós temos nações, nascida principalmente desse momento da mudança do homem a observar o céu, observar as estrelas e, a partir daí, saber o momento de colher, plantar, cultivar. Em Gênesis capítulo 8, 22, tem até uma pequena referência em relação a isso. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, plantar, e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então o homem primitivo, ele começou a desenvolver um processo mais complexo para sobreviver. Ele começou a dominar as forças da natureza, para isso utilizando os vegetais e os animais, não só como o ciclo que a gente vê com os outros animais irracionais, né? O homem nômade, portanto, passa a ser o homem sedentário. Então todo o processo de domínio do fogo, a utilização da pedra, a criação, quando o primeiro homem começou a cultivar e a ter mais do que outros, ele precisou se defender ou atacar. Infelizmente a história humana é uma história cheia de guerras, né? Então a criação de armas como arco, como a funda, né? O domínio do cobre, a partir daí, juntando todas essas ideias e observando o céu, a agricultura, desenvolvimento da roda para facilitar também o deslocamento dos materiais, né, em carroças. A partir daí, escrita, não só aqueles pequenos desenhos lá nas cavernas, mas aí avançou, nós temos que... Aí, de lá para cá, né, hoje em dia nós temos genética, energia nuclear, nanotecnologia, tecnologia da informação, eletrônica, mecânica, robótica, um monte de desenvolvimento, simplesmente porque o homem olhou para o céu e relacionou o que acontecia no céu com o que acontecia na terra, né? Assim na terra como no céu, diria a oração. A aula de hoje a gente vai falar sobre as estações do ano e como elas nos ajudam, como elas nos aparecem pra gente, por que elas existem e como é que o homem começou a relacionar o tempo, a duração, a mudança e a repetição. Primeiro vamos observar um fenômeno que talvez você não esteja acostumado mais a perceber, mas eu tenho certeza que você já deve ter reparado uma consequência desse fenômeno. O Sol, ao longo do ano, ele muda de posição. Então eu peguei essa não deve ser igual onde você mora, porque você pode estar numa latitude e longitude diferente. Aqui não importa muito a questão onde você está na Terra, mas existe um fenômeno seguinte: em torno de 21 de março, o Sol ele nasce numa posição mais ou menos no meio, mas dependendo de onde você está, esse meio aí ele vai variar, não no meio do céu, mas assim, você vai perceber, se você anotar, se posicionar em um local da sua casa e olhar para o sol nascente, você vai perceber que 3 meses depois ele vai atingir o máximo e ele vai mudando a posição onde ele nasce até atingir esse máximo. Depois ele volta a ficar mudando de posição, só que deixa eu explicar assim, de um jeito como se estivesse passando o tempo, né? Imagina o seguinte, já tem amarelo aqui, ó. O Sol nasceu aqui. Depois, no outro dia, eu vou baixar aqui só para dar a ideia de passagem de tempo. Ele vai nascendo em uma posição diferente até atingir uma posição máxima. Depois ele volta a nascer numa posição diferente até atingir outra posição mediana. E aí ele vai nascendo numa posição diferente até atingir em torno de 22, 25 de dezembro uma posição diferente. O que acontece aí?
O Sol ele fica fazendo um movimento para um lado e para o outro, nascendo ao longo do ano em posições diferentes. E ele leva aproximadamente 365 dias para fazer isso. Ele leva um ano para fazer isso. Então ele nasce bem no meio. Vai ter um momento que ele vai nascer bem assim à sua esquerda, no máximo, tá? Ele vai aqui no máximo. Depois ele volta, aí vai centralizando até nascer numa posição bem naquela primeira que você marcou, depois vai para isso. Então, antigamente as pessoas passavam, né, sua vida fazendo esse tipo de marcação e percebendo essa mudança do Sol, né? Então, o que é que você pode... Vamos ter uma visão aqui um pouquinho mais... como se um observador, numa posição aí... Está numa posição qualquer da Terra. Não é qualquer, mas aqui é só para você ter uma ideia, tá bom? Não vamos ter muito essa questão. Então, o que acontece com a pessoa que observa isso? Uma hora ele percebe nascendo numa posição mais à ponta, nos casos aqui foi à direita, depois mais à ponta à esquerda. De um para outro leva 6 meses. Aí, ora ele passa aqui, ora ele passa aqui. Então, você que está observando aqui, vai ver o Sol nascer nessa posição, depois nessa, até chegar aqui, depois vai até chegar aqui, né? E depois volta até chegar de novo, tá? É isso que você vai enxergar, tá bom? É isso que você começa a enxergar. Essa mudança, né, de onde nasce o Sol, eu ainda não cheguei a falar. Primeiro, se pensava no seguinte, que a Terra talvez fosse assim plana, né? E nós temos esferas celestes aqui assim, e essas esferas celestes faziam o Sol mudar e existiam planetas em posições diferentes e lá no fundo existiam estrelas fixas, tá? Então esse movimento aí dos astros, dos errantes, dos planetas, dos deuses, né? Como eles não eram que nem as estrelas, eles eram errantes ou planetas. Então esses astros eles tinham posições diferentes e a questão lógica é, bom, a nossa impressão é que nós estamos parados e que o Sol se move. Então você vai ter esses pontos aí. Os pontos mais extremos, a gente começou a chamar isso de solstício de inverno ou de verão, de acordo com a entrada do que chegava, a estação que chegava. E equinócios de primavera e de outono, de acordo também com a entrada. Como a ciência das estações foi melhor desenvolvida pela filosofia natural e depois pela ciência chamada moderna, ou até a contemporânea, né? Mas isso é de séculos, milênios, até foi sendo desenvolvido em vários povos. Todos, ou quase todos, chegaram mais ou menos numa ideia aí de quando plantar, quando colher, porque quando vai entrar aquela posição do Sol, ela é propícia para você plantar, é propícia para você colher, é propícia para você descansar, né? Você tem tudo isso daí, né? O tempo certo para tudo. Inicialmente você tinha essa perspectiva aqui de habitarmos um ponto plano, ou razoavelmente plano, e o Sol ficar mudando de posição com suas esferas celestes. Qualquer dia eu até falo um pouco mais dessa astronomia antiga e astronomia atual. Mas a gente já assume aqui o que a gente já, até por várias situações, sejam elas demonstrações racionais, lógicas ou demonstrações até empíricas, que é viajar até lá ou fazer medições até lá, essa mudança de posição do Sol, ela não se dá porque nós estamos parados e o Sol está se movendo. Na verdade, hoje em dia nós podemos adotar o movimento de todo mundo, né? O Sol se move, a Terra se move, tá? Só que antigamente você tinha essa situação. Como eu falei, dá para perceber muito bem isso do seguinte: você na sua casa você pode perceber isso. Basicamente é o seguinte: você pode escolher horários ou quando o Sol nasce, ou se você está preguiçoso faz meio-dia, ou você pode fazer quando o Sol se põe. Isso aqui muda muito, tá? Esse horário aqui, ó, isso aqui, nascimento e pôr do Sol, isso muda muito. Você pode até, por uma questão de conveniência, escolher o meio-dia. E você pode marcar a sombra, a posição da sombra na sua casa, naquele mesmo horário.
Então, se você marcar a posição meio-dia, faça isso de, sei lá, 15 em 15 dias, ou mês a mês. Ou se você é um professor, faça com seus alunos na sombra da escola, no mesmo horário, tal. Você que escolhe. E aí você vai marcando a posição da sombra e percebe que essa posição ela vai ficar mudando ao longo do ano. Essa trajetória ela é bem interessante. Aqui nesse caso, olha, os leques representam a trajetória aparente do Sol ao longo do dia, no solstício de verão e no de inverno. São aqueles extremos lá. Nesse caso aqui em São Paulo, do ponto de vista de um observador no centro da circunferência, o horário de verão é desconsiderado, porque o horário de verão é simplesmente uma... Tudo é convenção, mas o horário de verão é mais uma convenção ainda. No verão, o Sol forma um ângulo de aproximadamente 89 graus com o plano horizontal do meio-dia. Né? Então, se você pegar aqui assim, ó, olhar de lado, você tem aqui 90 graus, 89 graus é um negócio muito próximo aqui, né? 89 graus é um negócio muito próximo. Então, esse é o ângulo que a gente pode perceber daqui para cá. Ó, esse ângulo aqui assim. E, no caso para cá. E no inverno, esse ângulo é de 43 graus, que permite que o calor e a luz penetrem pelas janelas. Que é interessante. Uma época do ano, o Sol pode não entrar, e noutra época do ano, ele pode entrar. Aí você pode, em situações onde ocorre o frio, ter justamente essa perspectiva. Olha, eu vou construir uma casa de tal forma que no inverno, quando chegar o inverno, a luz entre pela janela dos meus quartos. E quando é o verão, eu fico escondido. Às vezes a gente perde um pouco essa perspectiva, né? Quando a gente mora na cidade, em situações mais urbanas, a gente perde até essa noção de criar corretamente, construir corretamente a posição da nossa casa de acordo com o movimento do Sol, porque isso pode influenciar no seu conforto ao longo do ano, né? Então, no inverno a gente não quer ficar na sombra, né? Quando mora em regiões como São Paulo, região sudeste, região sul. E no verão a gente não quer o sol pegando porque é muito quente. Então isso é bem interessante. Eu morei numa época em São Paulo em que no verão pegava muito sol no apartamento e no inverno não pegava tanto sol. Era o contrário. Construíram, no meu caso, construíram para o lado. Eu estava no lado mais desconfortável, né? Isso é uma coisa que você pode até prestar atenção na hora que for comprar, por exemplo, um apartamento ou uma casa. Então, só uma dica aqui. Bom, aqui a gente pode ter essa mesma mudança de posição, né? Dependendo aqui numa cidade, né? O verão o Sol fica mais a pino, né? Um ângulo maior. E no outono e primavera, após os equinócios, o caminho do Sol fica entre os limites percebidos. E no inverno o Sol fica mais inclinado, né? Dependendo de onde você mora. Região sul, sudeste, isso é bem perceptível. Na região norte, centro-oeste, a gente percebe um pouco menos. No entanto, o Sol... eu, por exemplo, moro na região do Equador. Então, para mim, seria uma coisa assim. Aqui, aqui e aqui. Tá? Então, eu vou ter essas situações aqui. Né? Aqui são os solstícios. E aqui os equinócios. Tá? A minha percepção, quem está mais na linha do Equador, como eu estou muito próximo da linha do Equador, a gente vai ter essa percepção. Quem está mais a sudeste, por exemplo, vai ter essa percepção. Sul e sudeste vai ter mais essa percepção aqui. E até é interessante, porque o pôr do sol muda. Aqui a gente percebe menos, por exemplo, eu na região norte, eu percebo menos a mudança do dia, apesar de existir. Na região sul, por exemplo, percebe muito mais. Que no inverno o sol se põe mais cedo e no verão o sol se põe mais tarde. Tá? Quem mora na região sul e sudeste vai perceber as plantas mudando muito mais, e quem mora na região norte, centro-oeste ou nordeste percebe as plantas mudando muito menos. No entanto, de acordo com o local que você mora, você consegue detectar os efeitos da mudança de estação ou os efeitos da mudança da posição do Sol ao longo do ano e a influência, né, nas plantas, nos rios, nos mares, nas sombras, no conforto, no desconforto, tá bom? Da sua qualidade aí de posição. Então, vamos aqui observar então como é que as pessoas... Vamos aqui observar então como é que as pessoas percebiam
o mundo, né? E como hoje em dia a gente já tem essa percepção diferente. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que o Sol, a gente tem um sistema solar. Esse sistema solar ele tem algumas regras de funcionamento, né? Essas regras a gente pode chamar de lei. Por exemplo, uma das regras é que os planetas eles se atraem chamada por Newton, né? Força gravitacional proporcional à massa desses planetas, massa 1, massa 2, e proporcional diretamente a isso e proporcional inversamente à distância, ou seja, quanto maior a força de atração entre eles, quanto mais distantes, menor. E isso é regido por uma constante gravitacional. Bom, então Sol e Terra têm uma força gravitacional, né? Sol, Terra, e isso por uma questão de expansão do universo, por uma questão de aglomeração e formação de materiais, dos elementos e tudo mais, eles foram se aglomerando, se juntando, e a forma de um certo equilíbrio, entre aspas, bem entre aspas aqui, equilíbrio dinâmico, a Terra ela fica girando em torno do Sol. O Sol é um dos focos de um movimento elíptico, tá? Um movimento elíptico. Principalmente Kepler falou sobre isso. Newton já falou mais sobre a atração gravitacional. Então, esse movimento aqui a gente consegue perceber. Ah, mas e essas estrelas também sofrem? Tem isso? Também tem. Mas lembra que proporcional inverso da distância? Sim. Terra-Sol já é uma distância muito grande, tá? Muito grande, astronomicamente grande. A distância para a primeira estrela mais próxima, a luz ela demora para percorrer 4 anos. E a luz corre muito rápido. Ela corre a 3 vezes 10 elevado a 8, se eu não me engano agora, metros por segundo. Acho que é isso, né? Às vezes eu me engano um pouquinho aqui no expoente, se é metro por quilômetro, mas aqui é metro. Então, é uma distância muito infinitamente maior. É como se fosse isso aqui, ó. A distância Terra-Sol e a distância Sol à próxima estrela sai da nossa percepção aqui, tá? Então, é muito distante. Então, o que acontece? A influência gravitacional existe, mas ela é, em alguns fenômenos, em algumas situações, praticamente desprezível. É por isso que, quando a gente está aqui no chão e fica observando, e como se fosse filmando, né, fotografando as luzes no céu, vai ter essa ideia aqui do giro, tá? Então isso é devido ao giro que a própria Terra faz em torno dela. E esse giro que a gente chama de... Existem pelo menos 14 movimentos que a Terra faz, tá? Os principais, rotação e translação, mas existem outros, precessão, tem vários outros movimentos. Eu até recomendo que você dê uma estudada nisso. Mas para o nosso caso aqui, a Terra rotaciona. A rotação da Terra ela não influencia tanto na questão das estações, mas a posição dessa rotação, sim, tá? Então, a Terra roda, mas ela roda meio inclinada em relação a esse plano aqui em que estão os planetas, tá? Repara que até tenho fora, bota no comentário aí que planeta é que faz esse giro fora aí para ver se você é um bom pesquisador. É facinho. Bom, então, olha só, fora desse plano aqui, a Terra, neste plano aqui a Terra gira, mas ela gira meio inclinada, tá bom? Então deixa eu apagar tudo isso para não ficar muito carregado. E esse giro que a Terra faz em relação ao Sol, isso muda um pouco a posição, tá? Então observa aqui uma pessoa que está aqui no centro, está aqui a inclinação, tá? E você vai ter essa visão se tiver nessa posição aqui, 39 graus de latitude. Lembrando que nós temos as latitudes e longitudes. Longitudes seria assim, tá? Polo chamado Polo Norte, Polo Sul, e latitudes seria assim. Então você está posicionado na latitude 39 graus, tá bom? Aí vai ter essa visão do céu. Esse é o fenômeno que você consegue enxergar. Bom, deixa eu apagar aqui e continuar. Olha só, o Sol e todo o sistema ele se move, tá? Ele está se movendo, porque não está tudo parado. Então você pode relacionar com outra posição, tá? Com outra posição. Mas de qualquer forma,
Tá aqui o Sol, tá aqui primeiro planeta, segundo planeta, terceiro planeta, tá aqui a Terra, tá girando. Então, esse aqui é a Terra. Aí você pergunta, Ricardo, existem as 4 estações nos outros planetas? Sim. Só que não nos interessa porque não foi o que a gente usou para nossa agricultura, por exemplo, tá? Mas sim, porque tem inclinação, tem giro, alguns são mais inclinados, outros são menos, então você vai ver isso. Então, esse giro que você faz aqui, você enxerga. Em relação à Terra, a própria Lua também está aqui assim, é interessante, né? E ela gira numa razão em que o seu giro de translação ele é igual ao seu giro de rotação, é por isso que a gente enxerga a mesma face. Tá? Só que a gente enxerga a mesma face, só que mudando um pouco a sombra que o Sol faz na Lua. Tá? É por isso que tem as fases. Então a sombra que o Sol causa ao iluminar a Lua e ela refletir e pra gente aqui vai mudando um pouco. Bom, tendo visto isso, então alguém que está aqui, vamos botar Nova York do outro lado, talvez, eu acho que aqui, por exemplo, está aqui Europa, em Lisboa, Nova York e na América, tá? Isso vai fazer, os dois estão no hemisfério norte, então eles são mais ou menos banhados pelo mesmo jeito, no entanto, há uma mudança desse banho do Sol, tá? Por causa da inclinação, porque o Sol mesmo, ele é tão grande em relação à Terra que ele mais ou menos traz aqui pra gente, e a distância do Sol-Terra, né, mais ou menos os raios são muito aproximadamente paralelos, e a gente considera paralelos. É como se tivesse aqui uma luz fluorescente grande e ela ilumina a Terra assim, tá? Agora repare, quem está aqui ele é banhado de um jeito diferente de quem está na inclinação um pouco maior. Isso daí até é uma característica interessante porque muda a forma como a estação, a estação do ano, inverno, verão, ele traz, né, resultados, né, as consequências aqui na nossa posição. Vamos falar do Brasil. Então o Brasil estaria no hemisfério sul. Então, pela figura aí, pela inclinação, parece que o Sol ele está banhando mais o hemisfério norte, né, do que o hemisfério sul. O que significa isso? É que aqui está mais na época está mais tendendo para o verão e aqui está mais tendendo para o inverno. Por que tendendo? Porque eu não sei que momento é esse. Tá? Pode estar, sei lá, na primavera aqui e aqui pode estar no outono, por exemplo. Tá bom? Então, mais ou menos essa que é interessante. Quando aqui é verão, aqui é inverno. Quando aqui é primavera, aqui é outono e vice-versa. Ok? Tranquilo, né? Bom, aí eu falei das estrelas fixas. E isso é uma coisa interessante porque é o seguinte, ao longo do ano a gente vai mudando de posição na translação. Essa translação nos coloca olhando para as estrelas muito mais longe. E esse é um fenômeno de paralaxe. Porque como as estrelas estão muito, mas muito, muito longe da gente, a mais próxima leva 4 anos para a luz chegar lá, e ela uma velocidade da luz, né, bem rápida, essas estrelas estão muito longe. Não sei se você já reparou, mas se você olhar um objeto próximo de você, se você piscar um olho e o outro, você vai ver, por exemplo, um dedo na sua frente. Quando você pisca para um lado e para o outro, você muda a posição aparente do seu dedo. Quando você faz isso para uma coisa bem distante de você, do outro lado da rua, ou então do outro lado de uma estrada, ou então a, sei lá, 5 km de você vai perceber que quase não muda de posição. E é por isso que as pessoas, quando antigamente olhavam para as estrelas, achavam que essas estrelas eram fixas. Porque esse movimento aqui ele é tão pequeno, e o tamanho da Terra em relação a essa distância é tão pequeno, é assim, ó, seria de novo, isso para um negócio que vai lá para fora, tá? Terra, Sol, Terra, próxima estrela, vai lá para fora. Então, quando a gente olha para as estrelas fixas, parecem fixas porque elas estão muito distantes, mas elas também fazem aquele movimento, ou fazem alguns tipos de movimento, como eu mostrei no slide anterior, desse movimento aqui do Sol mudando na posição, e o Sol também num foco aqui, está todo mundo em movimento, tá? O universo inteiro está em movimento. Nós não conseguimos determinar um ponto fixo. Sei lá, poderia ser onde nasceu o universo no Big Bang? Bom, aí é uma coisa que a gente precisa
ver que ponto seria esse, né? Qual seria o centro do universo. Isso é para outra aula. Mas vamos lá. Então aqui nós temos essas posições, por uma questão de estudo do céu e relação com o que se acreditava. Você consegue dividir em 12 espaços, né? 12 posições no céu. E aí os sábios, os astrólogos, os astrônomos, os filósofos, os antigos foram dando nomes. Esses nomes a gente conhece como sendo o nome do horóscopo, né? E eu não sei bem, mas eu não estudo horóscopo, eu acabei não vendo isso, mas eu acho que é mais ou menos a posição que você está, é o mês que você está, então você está mais próximo de um desses carinhas aqui, ó, tá? Então, olha, de acordo com a época que você nasce, você está mais visualizando a ideia de proximidade aí. Eu sou do signo de Áries, então aqui mais ou menos estamos em abril, do Capricórnio, né? Aí vai. Eu não sei bem. Eu sei que eu sou Áries porque eu nasci em abril, e aí quando a gente é criança a gente vê isso. Mas eu sei que quem entende aí talvez pode até me ajudar nessa perspectiva. Quando você nasce, você está mais virado para esse daí, sei lá, eu acho que é isso. Então, essa posição aqui e o horóscopo. Por que eu estou dizendo isso? Porque também lembra, a gente tem um fenômeno do Sol mudando de posição. A gente tem um fenômeno de a gente estar mais virado, estar mais visualizando, assim, entre aspas, tá? Ou mais próximo, né, daquela posição ali, de acordo com a classificação em 12 divisões, tá? Que é no céu. Então você relaciona a posição das estrelas, você relaciona a posição da estrela que está no nosso sistema, que é o Sol, e com a mudança dos fenômenos, né, o que acontece. E, claro, só uma questão aí do horóscopo. O que acontece lá, acontece aqui, né? Isso é um princípio de várias religiões. E o que é determinado lá é determinado aqui. Então, evidentemente, essa relação do horóscopo tem aí um pouco essa questão da posição. Então, o estudo da posição das estrelas, naquela abóbada fixa lá fora, e a nossa posição aqui. Mas, no entanto, o que interessa aqui é a questão das estações. Então, os antigos, não só a posição do Sol, mas também a posição das estrelas ao longo da posição do Sol, fazendo essa relação, nos permitia perceber a mudança, o tempo passando e relacionando esse tempo, evidentemente. Por isso que eu falei da questão do horóscopo. Você nasceu em tal tempo, na posição tal, então você relaciona com aquela posição Áries, Peixe, Aquários, Capricórnio. Então nós temos aqui uma mudança de posição do Sol, né, fazendo no céu. A gente chama essa mudança, essa trajetória que o Sol faz ao longo do ano, de trajetória chamada eclíptica. Por exemplo, né, mais ou menos no equinócio, o que vai acontecer com o Sol? Mais ou menos não. No equinócio, que mais ou menos? No equinócio. No equinócio, o Sol ele vai fazer um movimento passando por uma determinada posição da linha do Equador, como se aqui ele está iluminando mais, nesse caso aqui, o hemisfério norte, e depois ele vai passar a iluminar mais o hemisfério sul. Ele vai fazer esse movimento, aqui assim, passando mais pelo hemisfério sul. Então ele sai de iluminar, porque aqui, lembrando, né, a Terra em relação ao Sol tem essa inclinação. Se eu faço isso, é porque eu estou ajeitando a posição da Terra e fazendo um equilíbrio aí para o Sol ficar mudando de posição. Tá? O Sol, que é como se, para nós aqui, é o Sol que está fazendo isso, né? Que está mudando de posição. Aqui assim, ó, se ele está iluminando mais o hemisfério norte, ele começa a iluminar mais o hemisfério sul, mudando a eclíptica. Se ele está iluminando mais o hemisfério sul, ele começa a iluminar mais o hemisfério norte. Então, em torno do dia 20 de março, neste ano específico aí, passou, né, de uma estação para outra. E aí, que estação é? Bom, primeiro nós temos a primavera, primeiro o verão, primeiro o tempo bom, né? Depois nós temos o tempo bom, verão. Isso quando o Sol ilumina mais. Quando o Sol ilumina menos, vai ser o quê? Verão, aí passa para o outono e passa para o inverno. E repete. Então vai fazer isso para cá, para cá, para cá, e depois volta para a próxima primavera, de modo circular, tá? De modo circular.
Então, essas posições que a Terra vai assumindo ao longo, né, repare que numa época do ano ela tá bem aqui assim, com essa inclinação, e ela vai precessionando e vai mudando de posição, ok? Então você vai observar a Lua durante o dia e noite e vai observar o Sol também. Bom, o que seria então o solstício de junho? O solstício de junho seria o ponto em que o Sol ele está muito mais banhando o hemisfério norte do que o hemisfério sul. Portanto, aqui nós estamos entrando no verão. E aqui nós estamos entrando no inverno. Significa o quê? Que quem está aqui abaixo da linha do Equador, no meu caso aqui assim, né? Que, no caso eu moro em Belém atualmente. Então eu estou no inverno a partir dessa data. Região sul percebe mais isso, tá? Aqui, por exemplo, faz bem mais frio, né? E aqui começa um período de estiagem. Esse fenômeno ou seja, a diminuição das chuvas, tá? O fenômeno que ocorre aqui na nossa região norte é período de estiagem. Mas para agosto e setembro começam as queimadas, porque vai preparar para a época de chuva. A época de chuva, no caso aqui na nossa região, é uma época de verão, porque o Sol vai evaporar mais águas, tem vários fenômenos envolvidos, mas vai evaporar mais águas e acaba chovendo mais no solstício lá de dezembro, tá? No solstício de 6 meses depois, do solstício de dezembro, tá? Então aqui vai ficar verão, no caso para eles aqui assim tem outros fenômenos que ocorrem, no caso nosso aqui tem outros fenômenos. Alguns são parecidos, alguns são diferentes, até porque aqui tem mais terra que água, tá? E aqui tem mais água que terra. Até isso também vai influenciar no que ocorre na nossa região e nas outras regiões das estações, tá? Muito bem. Então nós temos entendido, né? Uma época do ano ele está banhando mais o hemisfério, e em outra época está banhando menos, né? Com o Sol um dos focos. Isso aqui não está em escala, tá, gente? Muitos desses desenhos aqui não estão em escala. Isso aqui é um dos focos, né? O outro foco seria aqui assim. É muito próximo, quase não dá para perceber que é uma elipse, por isso que demorou muito tempo mesmo, só com aprimoramento, né, dos instrumentos, um pouco de matemática, um pouco de intuição, que a gente conseguiu chegar nessa ideia de elipse, tá? Se você observar realmente assim, você não vai ter um negócio assim, você vai ter um negócio muito próximo de um círculo, né? Olhando de cima assim, ó, um negócio muito próximo de um círculo, tá? Então, é apenas para a gente ter uma ideia. Bom, eu acredito que você entendeu, né? Bom, só para a gente comentar, vamos lá. Círculo Ártico, Trópico de Câncer, fica no hemisfério norte. Linha do Equador, fica no hemisfério, no meio, né, se dividindo nos hemisférios. Trópico de Capricórnio e o Círculo Antártico. Os círculos Antártico, Capricórnio, Equador, Câncer e Ártico são as latitudes, tá? As latitudes. Então, de acordo com a posição da sua latitude, você vai ter também fenômenos diferentes. Por exemplo, quanto mais você está na ponta, né, isso vai ter uma influência no tamanho do dia, no tamanho da noite, muito grande. Existem regiões no mundo em que o dia demora semanas e a noite demora semanas, tá? De acordo com a posição. É um negócio meio estranho. Tem época do ano que o Sol nem se põe. Ele simplesmente desce e sobe. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver isso. Tá bom? Mas para nós temos uma diferença que eu já até falei um pouquinho. Nós teremos, por exemplo, nós aqui, região norte, nós teremos uma época de muita chuva e uma época de estiagem, tá? E em um certo momento o pessoal começa a fazer queimada. Por quê? Porque sabe que a próxima que vem vai ser a época de chuva. Então essa época de chuva aqui, o pessoal fica meio maluco com isso, mas é a época que a gente está entrando no verão, tá? E a época da estiagem é a época que a gente está entrando no inverno. Pô, Ricardo, mas eu sempre vejo no livro uma coisa diferente. Eu vejo que nem está aqui assim, né? Uma época mais verde e uma época de frio, de neve. Pois é, mas isso de acordo com a latitude que você está, tudo bem? De acordo com a sua latitude, o fenômeno vai ser diferente. Na minha latitude, por exemplo, região norte e um pouco ali nordeste, um pouco centro-oeste, a gente vai ver muito isso. Uma época de muita chuva,
uma época de estiagem e outros fenômenos acontecendo durante. Tá? Pode até ter um pouco ali de nascimento de planta e tudo mais. Pode reparar. O povo começa a plantar aqui para colher antes da próxima estiagem e limpar a terra para a próxima época de chuva. Então vai fazendo esse ciclo, né? Esse ciclo que você tem todo ano. Então o tempo aí, a duração, de forma circular. No entanto, você não vive o mesmo ano, você vive o ano seguinte. E isso vai mudando um pouco as posições e tudo mais. Então você tem uma ideia de tempo circular, que as coisas se repetem, mas também se repetem de um modo diferente. Tá? Por isso que, não é o mesmo homem, não é o mesmo rio, pois é por aí. Apesar de ser aquele mesmo ciclo. Parecido, né? Análogo. Então você tem épocas que entra a primavera em torno de setembro, o verão em torno de dezembro, o outono em torno de março e o inverno em torno de junho. Assim são as estações do ano. Ah, mas eu conheço que a época de junho é o verão. Não. A época de junho começa o inverno. Aqui na região norte tem estiagem. Tá? Ou seja, começa a diminuir as chuvas. Aqui no verão é o período de chuvas. Aí dá até uma ideia de frio, porque chove bastante, aí fica um clima mais agradável. Tá? Mas não é inverno, é verão. Tá? Faço questão de falar isso sempre que eu posso, porque as pessoas confundem. Para encerrar, e aí o tempo, como ele é importante, nesse caso aqui eu estou falando das estações, é o tempo cíclico, né? Aquilo que repete todo ano ao final de um ano. Ano significa ciclo, tá? Então, ano. É a mesma coisa que anel. Né? Tem até eventos, tem os anais, que são ciclos. São ciclos, tá? Então aqui, ó, carnaval, mais ou menos ali olha, vamos ter aqui, no hemisfério norte, que foi onde criou as festas. Carnaval, ele fica próximo a dezembro, né, depois de dezembro. Que tempo é esse? É o tempo de plantar ou é o tempo de sair do inverno, tá? Saindo do inverno, indo para um clima mais quente, se dirigindo ao verão, tempo bom. Então essas festas de comemoração. Homens, 10 mil, diz, né, algumas pesquisas, que 10 mil anos antes de Cristo, homens, mulheres e crianças se reuniam no tempo bom, com os rostos mascarados e os corpos pintados, para espantar os demônios da má colheita. Existem outras festas que se relacionam com o carnaval, saturnálias e outros que vão falar um pouco sobre isso. Mas é um momento aí de comemoração por tempo bom. Páscoa, por exemplo, é uma festa de passagem comemorada na primavera. Tá? Comemorada na primavera. Primavera, verão, né? O primeiro verão, primeiro tempo bom. Finados e Halloween, em torno lá de outubro, né? Novembro, começo de novembro, outubro. Tempo dos mortos, onde tudo ia morrer, próximo ao inverno, ao tempo de hibernar. Então, vida, morte, né? Você tem ali o começo, a vida e o ciclo da morte. Então você passa o ano em que nasce e morre. Então começa com o ano novo, um bebê, e ano velho. Né? Tem até hoje em dia, o pessoal fala feliz ano novo, adeus ano velho. Por quê? Porque essa questão da passagem de nasce o novo e termina velho. Novo, velho. Celebra a vida, se encaminha para a morte, com o Natal na mudança, né, com Jesus. Por quê? Porque a Saturnália, outras festas pagãs, o catolicismo ele tem uma forma muito peculiar de se relacionar. Ele transforma a cultura que ele chega. Hein? O nascimento de Jesus foi atribuído a 25 de dezembro, justamente porque mudou. Quem o Deus romano? Sei lá, o Sol, Apolo, não sei o que. Tudo bem. Então, agora, com a revelação, com o Evangelho, Deus é Jesus. Então, a Jesus se deve celebrar. Então, a data 25 de dezembro é esse momento ali que vai sair, né, do momento no hemisfério norte mais frio e encaminhar-se para o momento mais quente. Então, esse é o nascimento, né, a vida que vai chegar, é o nascimento.
Então, a partir lá de dezembro, os dias vão começar a ficar maiores, por causa do solstício, né, de inverno, e como os dias vão ficar maiores, a vida vai florescer novamente. Então, esse ciclo ele é muito relacionado, está aí presente nessas festas que a gente comemora de acordo com a época do ano. Nas aulas que vêm, eu vou comentar bastante sobre isso, divisão do tempo e a medição do tempo. Então, eu espero que você tenha compreendido aqui a questão do ciclo e como esse ciclo ele nasce das estações do ano, da repetição, da ideia de colheita, da ideia de ceifa, da ideia de vida, da ideia de morte e como a nossa vida lá no céu está relacionada, né, aqui na Terra e a nossa vida aqui na Terra está relacionada à vida lá no céu. Esta é a segunda aula sobre o nosso curso, o tempo que deve desembocar lá no futuro, né, no tempo na ciência moderna como é visto hoje. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Não perca a próxima aula. Até mais.